Olá, quem vos fala aqui é Osmar Eletrônico. Eu estou na minha humilde oficina, ok? E eu gostaria de registrar esse momento aqui. Hoje, a data de hoje é dia 17/9/2020. Eu vou falar um pouquinho para vocês e tentar resumir aqui com relação a conversores DC-DC. Os conversores DC-DC são circuitos indutivos, né, que trabalham numa certa frequência e que eles têm uma melhor estabilidade e um baixo consumo, certo? Então, se tiver qualquer problema, simplesmente o conversor DC vai parar de oscilar e na saída você terá 0 volts. E isso traz uma maior segurança, né? Principalmente para esses circuitos novos que trabalham com memória, alguns tipos de memória e processadores mais sensíveis com circuitos integrados que trabalham com MOSFETs, transistores MOSFETs internamente. Então, em resumo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse receptor, né? Esse receptor ele veio para mim, esse AZ América S1005. Veio de um outro colega que em plena pandemia os correios não estão funcionando, né? Em plena pandemia ele estava sem o conversor DC-DC, o circuito integradozinho aqui que deu problema. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas ele ficava ali, ó. São 6 pinos, né? 3 de um lado, 3 de outro. Alguns desses circuitos pequenos aí em SMD de 6 pinos são 2 transistores. Nesse caso aqui, não sei exatamente se são só 2 transistores, só olhando o datasheet. Mas como não veio, não sei qual que é a referência. Ele também não me passou, porque segundo ele o outro superaqueceu e queimou. Certo? Então eu verifiquei, ele também já tinha verificado que o problema só era a tensão de 3,3 que não existia, mas que ele não tinha um outro conversor para colocar no local. Então, qual que foi a geniosa ideia, né, do momento? A velha adaptação. Por quê? Porque se os correios não entregam e você tem um equipamento para restabelecer o funcionamento dele, você não tem um componente, você depende dos correios. Então, nesses momentos, infelizmente, uma adaptação ela cai bem, né? Então, eu acabei adaptando um outro conversor DC aqui, ó, circuito integrado bem similar, né? Bem parecido. Não sei se dá para ver bem aí a filmagem, certo? É um circuito integrado de 6 pinos lá, ó. 3 de um lado, 3 em cima, 3 embaixo. E eu fiz essa adaptação, sendo que eu peguei os 12 volts aqui, ó. Dá uma melhorada na iluminação aqui que tá um pouco ruim, né? Acho que agora melhorou um pouco. Eu peguei daqui, ó, a, a entrada de alimentação e já peguei das trilhas que vem de cá, do próprio conector aqui, ó. Desce 2 trilhas, ó. Desce 2 trilhas aqui, certo? E essas 2 trilhas elas vêm aqui para baixo e ela segue para lá, certo? Nesse sentido assim para lá. Então eu uni os dois positivos, os dois negativos e peguei de lá, né? Positivo, joguei para cá, negativo, alimentei aqui a placa, certo? A saída dos 3,3 eu já mandei lá para onde era a saída do outro. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tô com a lanterna de cabeça, ó. Aqui era onde ficava a bobina. Isso aqui era a bobina. Essa bobina aqui, o indutor do conversor DC-DC da placa era aqui. Então eu acabei tendo que remover ela para evitar retorno, né? Porque já que aqui tá meio feio, houve um superaquecimento aqui, evitar retorno, claro que é lógico, né? É melhor.
Então eu retirei ela e mandei do outro conversor DC-DC os 3,3 direto para lá pelo fio laranja. Esse conversor DC-DC eu não comprei ele, não é aquelas plaquinhas que a gente vê na internet aí, Mercado Livre, etc. Que você compra o conversorzinho já com a tensão que você quer. Não é esse o caso. O meu caso foi diferente, né? Já que, mais uma vez, a gente não tem correios, que é a vergonha do nosso país. Então, a gente volta para a velha adaptação, né? Esse aqui é um receptor da Oi. É um receptor meu, o cliente trouxe e o problema dele foi o microcontrolador. Como que eu não tinha também. Esse daqui ficou para oficina, né? A gente acabou negociando esse para oficina no conserto de uma TV. Então, enfim, houve essa necessidade. Fica aí a ideia, se você não tem o circuito integrado de 3 volts, 3,3, você pode pegar um receptor da OITV, por exemplo, como este. Vou colocar aqui do lado. Lado a lado fica mais fácil de comparar as coisas, né? Pronto, tá aí. O que eu fiz, liguei lá. Esse aqui o microcontrolador tá com problema, mas tem as tensões aqui, ó. Tem a de 5, tem a de 3,3, tem todas as tensões, tudo certinho. Os conversores estão funcionando. Então o de 3,3 eu recortei e joguei ele aqui, ó. Então, para não utilizar nenhum tipo de cola, que é constrangedor, às vezes você precisa fazer a remoção, substituir alguma coisa que ficou lá embaixo, por exemplo, algo que ficou ali embaixo. Você precisaria fazer uma substituição e aí você vai ter o velho constrangimento de que alguém colou uma merda de uma placa lá e você tem que tirar cola e tal. Então, para evitar esse constrangimento, o que eu fiz? Puxei somente os fios. Puxei 3 fios desse lado, alimentação, saída. E aí, para fazer aquele efeito sanfona, né, digamos assim, fazer aquele efeito sanfona dos fios e manter a placa no local, eu simplesmente coloquei um outro fio do outro lado curvado também, lá, para causar esse efeito sanfona aí. Então o que que acontece aqui? Se você pressionar para baixo ele não desce, porque os fios não deixam, para cima também não vai, e para um lado ou para o outro tem uma pequena fuga. Há uma pequena fugazinha que você pode ajustar, mas que ele está preso aí, não vai causar nenhum dano ao restante do circuito, ok? Então é isso aí, essa foi a dica de hoje. Valeu!